jovem, eu vou dizer para vocês, dentre muitas coisas que um pastor sente, eu vou dizer para vocês apenas uma. Coloca na tela aí, jovem. Gálatas, antes de nós entrarmos na palavra. Gálatas, capítulo 5. Glória a Jesus. É capítulo 4, tá? Capítulo 4. Glória a Jesus. Eu já ouvi algumas mulheres dizendo que homem não sabe o que é dor. E quando elas falam isso, elas comparam a questão da gestação, de ter filho, essas coisas que é bem doloroso. Mas eu vou mostrar para vocês biblicamente que um pastor sente o que uma mulher grávida sente. Tá bom? Gálatas 4, versículo 19. Gostaria que você visse. Vocês estão me vendo? Eu estou na frente. Dá para ver? Dá? Paulo está desabafando. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Alguém aqui já ficou grávido? Eu ia falar grávido aí, não dá, né? Grávida? Já, né? Quantas mães eu tenho? Tem uma caminho ali, né? A medicina diz que uma mulher, ela, quando ela está perto para dar à luz, ela sente mais ou menos 60 contrações. E isso dói a berça. É quando o menino quer sair. Isso dói. Paulo está dizendo, olha, eu sinto dores de parto. E é interessante aqui que quantos meses a criança fica no ventre? 9. Tem aqueles que ficam 7, né, devido a algumas circunstâncias, mas a real é 9 meses. Muitas vezes o pastor fica com esta dor 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Aconselhando, falando, sentindo essas dores de parto até que Cristo seja formado na pessoa. Então é mais ou menos assim: Antônia, olha, vai por esse caminho, tá? Faz assim, Jesus é maravilhoso e vai te abençoar. E a Antônia faz exatamente ao contrário. Quando ela faz ao contrário, o que vai acontecer? Vai dar errado. Aí ela vai procurar quem? Quem que ela vai procurar? Pastor. Aí o pastor vai olhar para ela e falar, mas não disse. Ele vai pensar, mas eu não disse para ela não fazer isso? Isso é dores? Dores de parto. Até que Cristo seja formado. E pasmem, depois que nasce, que Cristo nasce, você ainda continua cuidando. Então, sentir dor de parto é legal? Não, né? Você sente 9 meses. Um pastor, se ele tiver 30 anos de ministério, ele sente dor de parto 30 anos. Até que Cristo seja formado em vós. Ok? E aí esse parto é individual, minha irmã. Porque eu sinto a dor de parto aqui da Renata, aí da Maria. Não é no pacote. É individual. Tá bom? Então eu vos convido a ser pastor. Tá bom? Amém? Se pastor fosse profissão, manice, eu já tinha corrido.
Na verdade, eu nem tinha aceitado. Como ela não é uma profissão, a gente continua. Tá certo? Amém? A estatística diz que 95%, quanto eu disse? 95% das mensagens e ligações que se faz a um pastor não é para perguntar se ele está bem. É apenas para lhe passar problemas. 95% da mensagem, da ligação: pastor, não estou bem, pastor, eu estou com problema, pastor, eu vou me matar, pastor, e essas coisas. Não se manda mensagem para o pastor perguntando se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa. Se manda mensagem para ele quando eu preciso de alguma coisa. Por isso que pastor é o homem mais solitário que existe no mundo. Ele está rodeado de muitos, mas sempre está sozinho. Tudo bem? Amém? Que Deus te abençoe. E aí vem a pergunta assim: não, o pastor tem esposa. Um pastor não conta tudo para a esposa. Vocês sabem por quê? Com medo que ela morra, por não aguentar a pressão do ministério. Ok? Um dia a gente poderia fazer um exercício aqui. Cada semana um de vocês ser o pastor da igreja. Por uma semana. A gente tira uma férias. Ok? Essa semana vai ser a Maria. Vai ser a pastora da igreja. Então, tudo que acontecer, vocês vão direcionar. Porque, gente, quando você manda mensagem, você está com problema. Quando você manda uma mensagem para o pastor dizendo para ele: pastor, eu estou com um problema sério, o que você espera? Pastor, tem varinha mágica, gente? Não tem. Então ele vai ter que orar, consagrar, jejuar, não é perder, mas tirar o seu tempo para que Deus resolva o problema. E Deus resolve? Deus resolve? Deus ajuda? Amém. Deus ajuda. Porque o pastor é o homem mais solitário do mundo. Porque quando tem problema, ele é convidado. Quando há o banquete, ele é esquecido. Cheio de problema. Vamos orar, vamos orar. Recebi a grande vitória, vou fazer um banquete, vou fazer um churrasco. Ele não é o primeiro da lista. Ele é aquele que se encaixa da seguinte forma: temos que chamar o pastor, porque afinal de contas ele é pastor. Então eu estou dizendo isso mediante as experiências que tenho por aí. Sempre foi assim. Amém? Então amanhã, quando você for orar, esse dia é maravilhoso, mas quando você for orar, diga: Jesus, abençoa o pastor, para que ele não tenha um infarte, para que ele não sinta desejo de chegar na ponte João Dias e se jogar lá embaixo. Porque ele é ser humano igual a qualquer. Amém? Dito isso, vamos para a palavra? Eu vou usar 1 minuto hoje, tá? Vamos lá. Abra as vossas Bíblias, queridos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Todos acharam? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40, para a nossa breve e rápida reflexão nesta noite.
um texto bem conhecido, uma história, né? Bem conhecida das nossas vidas, da igreja do Senhor, de todos nós, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Todos acharam? Amém? Diz assim, eu vou ler e você preste bastante atenção, tá bom? Diz assim a palavra do eterno Deus: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alfoge de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteus. E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alfoge de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Vamos à segunda frase deste versículo, que diz assim: e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. 1, 2, 3. Escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Só mais essa. 1, 2, 3. Escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Vocês sabem o que é seixos, né? Seixos. As pedrinhas, bem lisinha, né? Geralmente se usa em plantas, em aquário, né? Já vi alguns aquários. Hoje está mais moderno, né? Aquelas pedrinhas coloridas. Mas nessa noite eu me fiz uma pergunta ao texto, e o texto me respondeu. E a pergunta que eu fiz foi: 5 pedras? E ele me respondeu: ainda tem gigantes. Eu fiz a pergunta ao texto. Qual foi a pergunta? 5 pedras? E ele me respondeu: ainda tem gigantes. Meus queridos e meus amados irmãos, o texto que lemos nesta noite é um texto por demais conhecido. É um texto que narra a batalha entre Davi e Golias, uma passagem bastante conhecida. O contexto da história é por demais extraordinária, muito linda, né? Israel está sendo afrontado pelos filisteus, o seu maior inimigo. E de repente, a Bíblia diz que levanta-se um guerreiro, um homem alto, um homem grande, a mais de 3 metros de altura. Eu não vou me ater a esses detalhes, porque não é isso que eu quero nesta noite, quero ser breve. Mas a Bíblia diz que levanta-se este homem chamado Golias. A Bíblia diz que este homem está afrontando o exército de Deus, o exército do Deus vivo. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Davi estava no campo cuidando das ovelhas, porque Davi ainda não tinha idade para ir para a guerra. A idade maioral, a idade mínima era de 20 anos de idade, e Davi tinha entre 15 a 17, 18 anos nesta época. Então, para ir à batalha, para ir à guerra, tinha que se alistar, e para se alistar deveria ter no mínimo 20 anos de idade. Então, alguns dos seus irmãos vão para a guerra, e Davi fica cuidando das ovelhas, aleluia, do pai, tomando conta ali, aleluia. E de repente um dia, o seu pai Jessé chama Davi e diz: olha, vai lá à guerra, mas você não vai guerrear, você vai lá e levar alguns alimentos, algumas coisas para os seus irmãos comerem.
E dado isso, eu quero que você depois pergunte para eles: vai bem a batalha? Vai bem a guerra? Está tudo bem? E a Bíblia diz que Davi vai lá levar a cestinha e vai levar a comida, vai levar o alimento para os seus irmãos. A Bíblia diz que quando Davi chega no arraial da guerra, aquele homem com mais de 3 metros de altura começa a bradar e a gritar e a dizer: não tem um homem aqui para lutar comigo, não tem um homem que venha, aleluia, e venha lutar comigo. A Bíblia diz que o exército de Israel fugia e tinha medo. Este homem era tão forte que a história diz que se ouvia-se a sua voz a quase 3 quilômetros de distância. É claro que era no deserto, era no arraial, então a voz ecoava. A Bíblia diz que quando Davi chega, este homem grita e diz: não há homem, não tem nenhum homem que possa, aleluia, lutar comigo e me ferir. E Davi olhou aquilo e viu os soldados correndo. E Davi fica muito indignado, dizendo: quem é este incircunciso filisteus que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele fica muito nervoso, pergunta ao rei, pergunta: a guerra está bem? Ele diz: vai tudo bem, está tudo tranquilo, nós estamos, olha, está tudo ok. E quando Davi olha aquilo, Davi diz assim: como assim? Como que está ok? Se esse homem está afrontando o exército do Deus vivo, então não está bem. A Bíblia diz que o irmão de Davi, o mais velho, olha para ele e diz: vai embora, vai para casa, vai cuidar daquelas ovelhas. Você está aqui porque você quer espiar a guerra. E agora o gigante Golias brada, gritando, afrontando o exército do Deus vivo. A história diz que este homem gritava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e no final da tarde, começo de noite, durante 40 dias, afrontando o exército de Deus. E aí nesta noite eu quero te falar uma coisa: nenhum exército conseguiria, Tiago, vencer o exército de Israel, porque até hoje Israel é a maior potência, uma das maiores potências bélicas que existe no mundo. Mas pasmem os senhores, Golias usou uma estratégia. E qual foi a estratégia, Tiago? Ele disse: olha, se nós nos juntarmos e ir a peleja contra Israel, nós vamos perder, porque eles são por demais poderosos. Eles são poderosos demais. Mas eu vou usar uma estratégia. Que estratégia? Vamos pelejar tete a tete. Vamos pelejar no individual. No individual, eles não são tão poderosos assim, porque nós temos Golias. Nós temos vários, e não tinha só Golias, mas nós temos Golias, o gigante. Se Israel se unir, nós perdemos, porque esse povo unido é muito poderoso. Vocês estão aí, gente? Esse povo unido é muito poderoso. A gente não vence. Então vamos usar uma estratégia. Eu vou pelejar no individual. Tem alguém aí que quer vir lutar comigo, brigar comigo? No individual, contra um homem de 3 metros, mais de 3 metros de altura? Quem é que ganha, gente? Ninguém ganha. E aí eu estava olhando o texto, e o Espírito Santo disse assim: meu filho, a igreja, a minha igreja, é um exército poderoso, mas ela só é poderosa quando ela está... Quando ela está unida, quando ela está pelejando unida. Se ela se separar,
o filisteu ganha terreno. Se ela começar a lutar no individual, o filisteu ganha terreno. E esta foi a estratégia de Golias. Vocês estão aí, gente? Amém. Amém? E aí eu perguntei para o texto: 5 pedras? Davi ficou indignado. E Saul ficou sabendo. E chamou-lo à sua presença. E disse: olha, eu fiquei sabendo que você ficou nervoso. Fiquei. Como pode um filisteu afrontar o exército de Deus, do Deus vivo, 40 dias e ninguém faz nada? Ninguém se levanta 3 vezes ao dia, durante 40 dias, afrontando o exército do Deus vivo, e ninguém faz nada. Eu vou lá e vou matar esse gigante. Saul olhou para Davi. A história diz, Tiago, que Davi tinha mais ou menos 1,60 m. Golias tinha mais ou menos 3,30 m. Saul olhou para Davi e disse: você está de piada, você está de brincadeira, você é piada e de mau gosto ainda. Você é novo, você é um jovem, e Golias é um homem experiente em guerra. Ele vai te dar uma coça e vai te matar. Ele é experiente por demais. E você, que experiência que você tem? Eu estava tomando conta das ovelhas de papai e veio um leão. E ele está dizendo isso, e quando ele diz isso, Tiago, a gente acha que foi um leão uma vez só. E veio, mas ele veio. E aí o rei olhou para a cara de Davi e disse assim: e aí? Ele matou a ovelha e tu saiu correndo? Não, eu peguei ele pela barba, feri e o matei. É mesmo? Ah, não te conto, rei. Certa feita, o urso veio para roubar, matar a ovelha de papai. E tu fez o quê? Eu fiz o quê? Eu feri e o matei. Sabe por quê, rei? O filisteu tem um gigante, mais de 3 metros. Mas tem uma coisa que ele não tem, que eu tenho: a presença de Deus. Ah, você não entendeu. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. O filisteu tinha um gigante Golias, mais de 3 metros de altura. Eu não estou falando nem da sua espada, nem da sua lança, nem do seu maquinário. Estou falando apenas da sua altura. Mas ele não tem, rei, o que eu tenho. Eu tenho a presença de Deus. Saul, convencido, mais ou menos, disse: tá bom, Davi, mas usa aqui a minha armadura, usa a minha roupa, porque vai que ele te dá uma espadada, você está protegido. A Bíblia diz que Davi foi, colocou a couraça, colocou o capacete, pegou a espada. Pum. Ele olhou para o rei e disse assim: Senhor, eu não posso usar isso, eu não estou acostumado. Esse é muito grande, eu sou franzino. Ele era baixo e magro, não dá em mim. E ele tentava andar, Tiago, e caía. Ele arrancou aquilo e disse: não, eu não vou usar isso, porque eu não estou acostumado. Davi, então o que você vai levar? Aí é o texto.
e tomou o seu cajado e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Davi desce ao ribeiro e o texto diz que ele escolhe. Quando ele desce ao ribeiro, Deus o direciona, dizendo: é essa e essa que você vai pegar. E ele pega as pedras, que o texto diz que é seixos, e coloca no alforje de pastor. Ele pega o cajado, pega as pedras, coloca no alforje, coloca no surrão aqui, como se fosse um cinto, pega a funda e vai pelejar contra os filisteus. E aí eu perguntei ao texto: 5 pedras? Ainda tem gigante. Davi tinha mais 4, Golias tinha mais 4 irmãos. E aí eu já vi algum pregador dizendo assim que ele levou 5, porque se ele errasse a primeira, ele acertava a segunda. Se ele errasse a segunda, ele acertava a terceira. Se ele errasse a terceira, ele acertava a quarta. Se ele errasse a quarta, ele acertava a quinta. Mas se ele não acertasse a quinta, ele saía correndo. Ele levou 5, porque Golias tinha 4 irmãos. E ele tinha certeza que com uma ele acertaria. Por quê? Porque quem direcionou a pedra foi o Espírito Santo. Oh, você está aí? Aleluia, glória! Ele colocou a pedra e girou a funda, mas quem direcionou foi Deus. Ele não tinha brecha, Tiago. A única brecha que ele tinha era aqui onde está o meu dedo, porque o capacete vinha e fechava isso aqui. Apenas isso aqui, ó, essa divisão da sobrancelha aqui, ó, que ficava de fora. Ele girou, e eu estou encortando por causa do tempo, mas ele girou, minha irmã, girou e soltou. Quando solta, quem direciona? Quem direciona? Deus é quem direciona. Acertou Golias. E aí eu já vi alguém pregando, dizendo: a pedra matou o gigante. Não matou o gigante. Não. A pedra derrubou o gigante. Mas quem matou o gigante foi a sua própria espada. Porque Davi subiu no gigante, pegou a espada, cortou-lhe a cabeça, colocou no ombro e levou ao arraial de Israel. Oh, glória! Aleluia, glória a Jesus. Primeiro gigante. Por que Golias? Porque Golias é aquele que aprisiona. Israel ficou 40 dias aprisionado. Não tem homem, não tem homem, não tem homem. Quem quer lutar comigo? Quem quer lutar comigo? Não tem homem, não tem homem. 40 dias aprisionado. E não apareceu um homem que levantasse para lutar contra Golias. E aparece quem? Davi. O que eu quero te dizer aqui nesta noite é que o Golias tem se levantado e tem bradado fortemente 3 vezes ao dia. E nós, como exército de Deus, o que temos feito?
que temos feito? O que eu estou fazendo? Sabe, Maria? Sabe aquele dia que você está em casa? Aí, hoje é domingo. Aí você está em casa. Hoje eu estou sentindo. Hoje vai ser glória. Se me der a oportunidade hoje, não vai ter nem para os pastores. Quem vai pregar sou eu. Hoje eu estou inspirado. Hoje eu estou sentindo. E Deus está me dando uma revelação aqui. E Jesus amado, meu Deus! Mas aí no meio do caminho, entre a sua casa e a igreja, você recebe uma mensagem. E muitas vezes a mensagem é o filisteu te afrontando. E aí o que a gente faz? A gente murcha igual uma bexiga de aniversário. Já viu? E aí a gente chega aqui na igreja como? Igual galinha de Angola. Tô fraco. Por quê? Porque o filisteus está afrontando. O Golias é aquele que me aprisiona. O que Golias quer? Ele quer que eu fique aprisionado, ouvindo a sua voz, dizendo: não tem homem, não vai dar certo, isso aí não vai para frente, você não vai conseguir, a porta não vai se abrir, você não vai ser curado, essa coisa não vai resolver, as portas vão se fechar, a coisa não vai resolver, aquele negócio, o juiz não vai te dar vitória. E o Golias vem e nos aprisiona. Mas eu venho aqui nesta noite, oh aleluia, com uma palavra profética nessa noite. E qual é a palavra profética? Nós vamos nos levantar e não vamos aceitar Golias. E não vamos aceitar Golias ditar a regra da igreja. Não tem homem, não tem ninguém que venha lutar comigo. E eu acredito que Deus vai levantar o Davi que está lá no pasto, cuidando de ovelhas, um trabalho não tão insignificante, não tão significativo para a época, mas ele tinha uma coisa. Glória a Deus. Que coisa? Ele tinha a presença de Deus. Talvez ele não sabia cantar tão bem, mas ele tinha a presença de Deus. Talvez ele não sabia dirigir um culto tão bem como o pastor, mas ele tinha a presença de Deus. Talvez ele não sabia reger tanto assim, igual o maestro, mas ele tinha a presença de Deus. Talvez ele não tinha um poder aquisitivo, mas ele tinha a presença de Deus. E dentro daquele lugar, ele ouvia Deus falar com ele. Glória a Jesus. Meu filho, vai chegar um dia que você vai receber um convite. Oi? E quando você receber, não, oi? Não, oi? Não, oi? Não rejeites. Glória a Deus. E chegou o dia que o pai falou: vai na guerra. Davi precisava ir lá. Aleluia. Tem momento que Deus permite a gente entrar, manice, em certas guerras, para a gente conhecer o inimigo que está nos afrontando. Porque Golias está afrontando Israel 40 dias. Mas Davi estava no pasto tomando conta de ovelhas. Golias estava lá afrontando Israel, mas Davi estava no pasto. E sabe de uma, Renata?
Ele estava lá, esquecido, abandonado pelo homem. Você não serve para a guerra, você é muito novo, tem experiência. Mas ele tinha uma coisa, ele tinha presença. Talvez a gente pode até pensar subir no púlpito, mas eu dirigir o culto, mas eu pregar, mas eu cantar, mas eu direcionar pessoas, opa, Jesus está aqui, aleluia, eu direcionar pessoas, não, epa, está chegando a hora, isso é profecia, eu gostaria que você guardasse. Está chegando a hora que Deus vai pegar você e vai tirar do pasto e vai te colocar no meio da guerra para você ouvir o que o adversário está falando. Glória a Deus. Não tem homem? Tem sim. Aleluia. Tem homem. Eu cheguei. Eu não vou viver. Isso é uma profecia. Agarra ela. Eu não vou viver aprisionado por Golias. Porque o que Golias quer é que eu dê ouvido ao que ele está dizendo. E o que é que ele está dizendo? Não tem homem. Ninguém é corajoso para lutar contra mim. Eu vou vencer. Nós vamos vencer. E Israel vai voltando para trás com medo de Golias. Mas nesta noite, Manice, talvez você não tenha uma grande couraça, talvez não tenha uma grande espada, talvez você não tenha um grande capacete. Aleluia! Glória! Aleluia! Glória a Jesus! Talvez você não tenha uma experiência vasta, Glória a Jesus. mas Deus te deu um cajado, 5 pedras, um alfoge e uma funda. Eu sinto Deus aqui neste ambiente. Aleluia. Eu sinto, pastor Tiago, eu sinto aqui que nessa igreja tem muitos Davi que estão no pasto. E tem muitos que estão na guerra, mas já foram presos, ou estão presos por Golias, porque o gigante é muito grande, e Golias conseguiu aprisionar. Então eu tenho aqui 2 categorias. A primeira é aquele que já está na guerra, mas já está aprisionado por Golias. E a segunda categoria é aqueles que estão no pasto, tomando conta da ovelha de papai. Porque é novo. Porque é novo. Porque não tem experiência de guerra. Porque não tem a armadura, aleluia, glória, não tem uma espada, não tem experiência de desembanhar a espada para matar o gigante. Então fica aí. Mas Deus está dizendo para mim, Manice, que Ele está enviando um mensageiro, replafaz. Ele está enviando um mensageiro lá. Aleluia. Ele está enviando um mensageiro lá no pasto. Aleluia. E está dizendo: vem, eu vou te levar à guerra. Eu vou te colocar no meio da batalha. E você vai enxergar, vai visualizar o que é que o gigante Golias está fazendo. E quando você chegar
chegar dentro da guerra, você vai perceber que o gigante grandão está lá afrontando o exército do Deus vivo, e esse exército está recuado, acuado. Deus faz grande. Mas Deus vai levantar alguns Davi aqui neste recinto, Deus. que vai chegar na guerra, Aleluia. aleluia, e não vai se conformar com o que está acontecendo. Aleluia, e vai dizer para o rei: eu vou pelejar contra esse Golias. O que você tem, menino? Cadê seu capacete? Cadê a coraça? Cadê a sua espada? Tem não. O que você tem? O que eu tenho? Eu tenho um cajado. Eu tenho 5 pedras. Eu tenho um alfoge e tenho uma funda. É mesmo? Mas sabe, Dom Rei, o que eu tenho de mais extraordinário? A presença de Deus está comigo. Glória. Glória. Nós vamos matar Golias com a sua própria arma. Ah, como eu gostaria que você entendesse o que eu estou tentando te explicar nesta noite. Você vai matar Golias com a própria arma dele. Oh, glória! Aleluia! Mas quantas pedras ele pegou? Oi? Ele pegou 5. A tradição diz, ele usou uma, foi? Ele tinha 5. Ele usou, ficou. Só que, irmão Souza, essa uma que ele usou para derrubar o Golias, ele tirou da testa de Golias e colocou no seu. Ah, vocês não estão aí, não. Vocês não estão aí, não. Vocês não estão aí, não. Ele tirou a pedra do Golias e colocou aonde? No seu alfoge. Só alfoge para nós hoje? É só a bolsinha que você carrega aí. Colocou aqui. Para quê? Para quê, Maria? Deus disse para ele, a tradição diz que ele colocou dentro do alfoge, e Deus disse para ele: guarde. Guarde. Para quê? Porque lá na frente você vai enfrentar de novo os filisteus. Você vai enfrentar outras guerras, em várias guerras. Mas quando você chegar lá no meio da guerra, que você se sentir perdido, que você achar que vai morrer, que vai perder a batalha, que você achar que não tem mais jeito, agora eu vou sucumbir, você vai lá no alfoge. Oh, aleluia. Eu sinto Deus neste ambiente. Você vai lá no alfoge, Thiago, aleluia, e vai pegar aquela pedrinha que você derrubou o gigante Golias, e vai olhar para ela. Nossa, é um símbolo, é um amuleto? Não é não. Você vai olhar para ela, guarde ela. Você vai olhar para ela e ela vai te falar assim: ô jovem, o Deus que te ajudou a derrubar Golias e direcionou esta pedra é o mesmo Deus que vai te dar vitória nessa guerra agora. Quantas pedras? Eu estou com vontade de pular, isso não é o meu feitio, mas eu estou sentindo uma graça tão maravilhosa, aleluia, na minha alma nesta noite, aleluia, porque Deus está dizendo: vai para a guerra, meu filho, você tem a minha presença, vai para a guerra, aleluia, pega o que você tem, pega, aleluia, não precisa
precisa pegar a roupa dos outros, não, a espada do outro, o terno do outro, o microfone do outro. Não. Pegue o que você tem, porque é com o que você tem que o gigante vai cair. Quantas pedras ficaram? Ficaram 4. Aquele matou o gigante, ele colocou, não foge, mas ficou 4. A tradição diz, Tiago, que ele pegou as 4 e deu para os seus melhores amigos. Golias tinha quantos irmãos? 4. Davi pega as pedras e dá para uma para cada amigo, mas amigo íntimo que ele tinha. Essa é a tradição que diz. Maravilha. Aí eu precisaria de tempo para falar dos 4 irmãos de Golias. Mas eu só falei de Golias, mas eu vou dar uma introdução apenas nesse irmãozinho aqui. Ô Lucas, projeta para mim aí. Segundo livro de Samuel. Vocês estão aí, gente? Amém. Segundo livro de Samuel, no capítulo 21, no versículo 16, eu sinto Deus neste recinto. Oh, aleluia, glória a Jesus. Acharam? Olha lá. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, quase 18 quilos, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Volta no versículo 15. Esse episódio aqui é 40 anos depois. Quantos anos? 40 anos depois da morte de Golias. Olha o que o texto diz. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Quem era que pelejou contra Israel? Quem era? Quem, da onde era Golias? Quem estava afrontando Israel? Filisteus. 40 anos depois, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Os filisteus vieram, esse é o outro irmão de Golias. 40 anos depois, os filisteus vão ao encontro de Israel para pelejar. Davi estava mais velho, sim ou não? Davi estava mais velho. Quando ele fica sabendo que os filisteus estão vindo, ele pega os seus servos, seus homens e vai para pelejar, guerrear. A Bíblia diz que ele se pelejou tanto, Renata, que ele se cansou. Nessa época, Davi já era um homem de guerra. Então ele já estava com capacete, já estava com a couraça, já estava tudo bonitinho. Mas ele ficou cansado. A história diz que ele desceu a colina. Saiu da guerra, desceu a colina e foi lá embaixo. Procurou uma caverna, vamos chamar de gruta. O que ele fez, Tiago? Sentou, tirou o capacete, tirou a couraça, tirou o sapato, tirou a espada, tirou tudo. Ficou apenas com a roupa normal e deitou-se, porque ele estava cansado. Mas quem estava no meio dos filisteus? O irmão de Golias. A Bíblia diz que ele estava com uma espada nova. Nova que nunca foi usada.
Essa espada de Isbi-Benob foi forjada e ela foi consagrada a Dagon. E ela foi feita para arrancar a cabeça de Davi. Vocês estão aí? Pastor, e quem é Isbi-Benob? Aquele que espera você cansar. Ele está lá. Ele está lá na batalha, Tiago. A espada está aqui guardada. Ele não usa. Ela foi consagrada a Dagon para arrancar a cabeça de quem? De Davi. Ele está na guerra apenas com essa mão aqui, ó. A espada está aqui. Ele está ali com o escudo. Mas ele está de tucaia. Olhando quem? Olhando quem? Davi. Porque Isbi-Benob é aquele que espera você cansar. E ele está lá. De repente, ele vê aquele homem baixinho descer a colina. Ele sabia quem era. Ele estava de tucaia. Ele vê aquele homem baixinho descendo a colina. O que ele faz? Ele começa a se afastar da guerra. Davi desce, tira toda a armadura, senta, deita, porque estava cansado. De repente, quem chega? Quem chega? Quem chega? Isbi-Benob. Chegou do lado de Davi e disse: oi, você me conhece? E Davi disse: não, eu não lembro de você. Ele tira o capacete, aquele homem forte, porque ele também era um gigante, mais de 3 metros de altura. Ele empunha a sua espada e fica na terra, debruça sobre ela e começa a dialogar com Davi. Você não sabe quem eu sou? Então eu vou me apresentar. Eu sou Isbi-Benob, irmão de Golias. Você sabe quem é Golias? E Davi olha para ele e diz: eu sei. Golias é o homem que eu arranquei a cabeça dele com a sua própria espada. Pois é. Fazem 40 anos que eu estou de tucaia. E hoje os deuses me entregou você em minhas mãos. Hoje eu pago a dívida do meu irmão Golias. Davi se cansou. Deus tem 4 exércitos. Quantos? 4. Exército dos anjos, exército da natureza, exército de Israel e exército da igreja. E o exército da igreja é o único exército que mata os seus soldados. Davi se cansou. Ele pelejou tanto, Renata. Ele salvou tanta vida que chegou um momento que ele ficou cansado. Ele saiu a peleja. Ele ajudou a família. E Isbi-Benob está falando para Davi, e eu vou contextualizar para os nossos dias. Davi, eu sou irmão de Golias. Você matou meu irmão. E hoje eu estou aqui para te matar. Vou te matar, vou arrancar a sua cabeça, vou levar para o templo de Dagon e vou colocá-la lá como um troféu. Você ajudou famílias. Então eu vou te pegar
Você restaurou lares. Vou te pegar, Davi. Você resolveu problemas. Você, Davi, ganhou almas, instruiu o povo. Eu estou 40 anos te esperando. E hoje eu vou te matar. O que Deus está falando conosco, talvez você não entendeu, ou talvez você já entendeu. É que muitas vezes do seu lado tem um Davi que está cansado, que já pelejou tanto, que já matou Golias, que já acordou de madrugada para interceder por você enquanto você estava dormindo, que deixou de almoçar, que deixou de comer, que deixou de estar com a sua família para ver você vencer. Mas o inimigo não deixa isso barato. Ele envia Esbibenob para atucalhá-lo. No dia ele vai se cansar, porque eu conheço esse exército. E esse exército chamado igreja é o único exército do mundo que mata os seus soldados. Ele vai cansar. E quando ele cansar, ele estará sozinho. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos conscientizar de que do seu lado pode ter, minha irmã, um Davi que está cansado. Lembra que eu falei para vocês que ele pegou as 4 pedrinhas e deu para o seu melhor amigo? Deu? Para cada amigo? Renata, nesse dia, Davi está lá de joelho. Não sei, mas vamos contextualizar. O que você faz sabendo que vai morrer? Sabendo que vai ser morto, não é morrer. Diferença, você está lá no hospital, mas você está ali sabendo que o cara vai dar uma espadada no seu pescoço. O que você faz? Davi, como era um homem de Deus, presença de Deus, eu acredito que ele começou a orar. Senhor, recebe a minha alma, porque eu vou chegar aí de cabeça e tudo. Aleluia. Vão arrancar minha cabeça. Mas vão arrancar minha cabeça? Sabe por quê, Senhor? Porque eu preguei tua palavra. Vão arrancar minha cabeça? Porque eu restaurei famílias. Vão arrancar minha cabeça? Porque 1h, 2h da manhã eu estava na minha casa preocupado, sem conseguir dormir por causa do problema da igreja. Quantas vezes a minha esposa, vamos sair, vamos isso, vamos aquilo, Senhor. Mas eu tinha igreja para estar lá. Eu tive que deixá-la e ir atender a igreja. Mas Esbibenob está aqui 40 anos me atucalhando. E hoje ele me achou. E a guerra está rolando lá em cima, na colina. Quem está na guerra? Quem está na guerra? Quem está na guerra? Abisai. Quem era Abisai? Abisai era um dos amigos de Davi, que recebera. Não está na Bíblia, gente, está na tradição. Ele está lutando. Tiago, como eu gostaria que a igreja fosse sensível à voz de Deus. E a minha preocupação é que a igreja está perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Mas Abisai tinha a sensibilidade do Espírito Santo. Enquanto ele estava na guerra, guerreando, Tiago, espada comendo solta, guerra, é aquela gritaria de gente gritando, morrendo, aleluia, a espada entrando no bucho. Não dava nem para Davi gritar, porque ninguém, Renata, ia ouvi-lo. Nem se ele gritasse, ninguém ia ouvi-lo. Mas uma hora, minha irmã, e que Abisai estava com a espada lutando,
ele ouviu uma voz. Como a igreja está perdendo essa sensibilidade. E queira Deus que Ele restaure nesta noite. Glória a Jesus. Davi está lá entregando a sua alma, corpo, alma e espírito a Deus. Escribenol está com a espada desse tamanho para ferir a cabeça de Davi. E lá na colina, na guerra. Por que, Manice, acordar 5 horas da manhã para trabalhar em casa de família, 1, 2, 3 casas durante o dia, voltar para casa cansado, ainda tem que cuidar da família, da casa, ainda tem que ir para a igreja, procurar louvor para cantar? Isso é uma guerra, é uma batalha. Mas é no meio desta batalha, glória, é no meio dessa guerra, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, que nós escutamos a voz do amado. Oh, glória! Abisai, 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 a pedrinha, pedrinha, Abisai, a pedrinha, a pedrinha, a pedrinha. E ele coloca a mão no bolso. Estou contextualizando. E quando o Renato ele coloca a mão no bolso, o que ele tira? O que vem à mão? A pedrinha. Pedrinha? Que é essa pedrinha? Quem me deu? O meu amigo me deu essa pedrinha. Quem era o meu amigo? Quem era? Davi. Cadê Davi? Davi? Davi. Cadê Davi? Cadê Davi? Davi não está na guerra. Ele ouve a voz do Espírito que diz para ele: Abisai, anda nessa direção. Oh, aleluia. Como eu gostaria que você entendesse essa palavra. Eu já estou terminando, eu sei que você quer ir embora. Vai nessa direção, Abisai. E ele vai. E ele vai. Ele vai. Quando ele chega na colina, na ribanceira, como diz o nordestino, que ele, aleluia, que ele olha, quem está lá? Está Davi de joelho e Abisai com a espada desembainhada, dizendo quais são as suas últimas palavras, Davi. Tiago, eu sinto a voz dentro do meu ser, e que Deus vai direcionar algumas pedrinhas. Fique em pé, fique. Em que você vai para a guerra, você lutou com um gigante, essa pedra é sua, mas tem 4. E Deus está dizendo para mim nessa noite que essas 4 você vai escolher pessoas para você entregar. Pessoas que vão te ajudar em oração. Pessoas que vão entrar na sua batalha, na sua guerra. Aleluia. Eu sinto a graça do Eterno aqui. Aleluia. Eu sei que nós estamos vivenciando um momento de frieza, um momento assim, sabe? A igreja está meia lá, meia cá, o que está acontecendo? Aleluia. Será que Deus está aqui? Será que Ele não é? Ele está aqui. É que Ele está preparando Davi, aleluia, para a grande batalha, para a grande guerra. Ele está convocando alguns Abisai, aleluia. Tenha calma, isso leva tempo. Eita! Esprimenov vai passar a espada em Davi. O que Abisai faz, Tiago? Se ele sai correndo, duraria 10 minutos para ele chegar lá. Davi estaria
morto. Sabe o que Abisai faz? Abisai empunha a espada, manis, tira a espada, melhor dizendo, e pula da colina lá em cima até lá embaixo. Ele pula lá de cima. Ah, como eu gostaria que Deus colocasse pessoas Abisai do nosso lado. Ele é maio do florgemi, remenere pluvia da manacai. Alabarabocorriginai, rebondo furgia da manacai. E eu não estou falando de Abisai que vai lá apontar os seus erros. Não. Eu estou falando de Abisai que vai tirar a espada e vai dizer quem está te afrontando. Alabaracai, oh, deixa comigo. Ele pula a colina e a espada vai direto no pescoço de Bibenob. Oh, glória! Você está sentindo alguma coisa aí? Rebraço, repurgue entre Edergia, Ramanakamanasséria. Aleluia! O gigante cai ao chão. Sabe o que acontece para a gente encerrar? Glória. Abisai olha para ele, Armando, e diz assim: vem cá, Davi, você está cansado? Sai da batalha. Sai, vem cá. Sai. Não. Vá para casa descansar. Deixa que a gente cuida disso. Ele é má fácil do reminésia. Rebadacamanarava. Vá para casa, Davi. Vá descansar. Deixa que a gente toma conta. Lerioplay. Tira umas férias, Davi. Vai andar, vai passear, vai respirar, meu filho. Deixa que a gente cuida da batalha. Jesus. E qual era a preocupação, Armando? A preocupação era: vai embora, porque se você morrer, a lâmpada de Deus se apaga. Se você morrer, a presença de Deus vai embora. Nós vamos orar. Você tem 4 pedrinhas aí, Tiago? Aleluia. Pega as 4, Tiago. Aleluia. Distribui para o seu melhor amigo. Essa é sua. Eu estou fazendo um pacto de amizade com você. Se você, aleluia, eu precisar de você, você vai lutar minhas guerras. Mas se você precisar, eu vou descer. Eu vou pular e vou te ajudar. Sabe por quê? Para que a lâmpada de Deus não se apague. Curva a sua cabeça. Ore comigo, eu já termino a minha participação. Eu preciso de um Abisai. O Tiago precisa de um Abisai. Os irmãos precisam de um Abisai. Os irmãos aqui precisam de um Abisai. Um Abisai quando o gigante já está com a espada desembainhada para nos ferir, para nos matar. O Abisai, o nosso amigo, chega. Ninguém vai tocar em você. Se tocar em você, vai ter que tocar em mim. Sabe, Duma? Vamos orar. Deus vai levantar Abisai para te ajudar. Ore comigo, ore.
Senhor, meu Deus, Pai eterno de glória, eu sinto Deus. Paz. Terá mi odor, gente, adoro corgue de rebadere bada como narahá. Deus, nós precisamos de Abisai, que nos ajude, que nos oriente, que nos escute. Reblaçure dentro.